Estamos no ar, de volta na nossa série sobre constelações familiares. E eu tô aqui ao vivo esperando você chegar. Vamos entrando. Hoje nós vamos continuar o assunto, né? As ordens do amor. Nós vamos continuar com essa perspectiva aí tão interessante. E vamos falar também, né? Falamos ontem do pertencimento. E hoje nós vamos falar, então, da segunda ordem do amor, que é a hierarquia, e também vamos falar do equilíbrio. Cleide, bom dia! Bom dia, meus amores! Vamos entrando aí. Ok, vamos entrando. Bom dia, Didi. Bom dia, meus amores. Vamos chegando aqui no Terapia em Ação. Então, ontem nós falamos sobre as ordens do amor, fizemos uma introdução ao que são as ordens do amor, o que foi que Bert tentou organizar, falando sobre a importância do amor, sim, mas que acima do amor ficam as ordens. Quando as ordens do amor são respeitadas, o amor pode fluir, o amor pode ser saudável. E aí a gente vai entrando em contato então com essa perspectiva diferente sobre as relações afetivas, sobre como a gente pode e deve olhar para essas questões sistêmicas, compreendendo que algumas mudanças acabam sendo tão simples de fazer, né? Que é o fato de compreender essas ordens e começar a ver, faz sentido isso, e a partir do momento em que você começa a pôr em prática, ainda que você não entenda muito sobre terapias sistêmicas, ainda que não seja um assunto assim tão do seu domínio, quando você começa a compreender, né, o sentido das ordens do amor e começa a aplicar minimamente, né, respeitando essas ordens, compreendendo o seu funcionamento, você quase que imediatamente começa a sentir os efeitos desse conhecimento nas suas relações familiares. Uma coisa muito importante que as minhas alunas de constelação perguntaram, e eu sempre digo o seguinte, eu vou explicar a pergunta. A pergunta é: Gel, se eu não fizer, se eu não constelar, se eu não colocar os bonequinhos, se a gente não fizer os movimentos, e se eu não falar a frase sistêmica certa para resolver, para a resolução daquele conflito, vai dar tudo errado, a gente não vai conseguir os resultados? E eu quero desmistificar isso com vocês. Mais do que tudo, né, a constelação ela traz pra gente uma nova perspectiva de um pensamento sistêmico, né? Eu sempre digo, é muito melhor você compreender e se tornar uma pessoa que tem um pensamento sistêmico do que você tentar sair constelando e tentando achar sentido para as coisas, né? Colocando bonecos e tentando fazer 1000 sessões para tentar resolver. Não, quero resolver esse problema aí com meu pai, quero resolver esse problema aí com a minha mãe porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, né? Então os motivos errados, né, não levam você ao processo realmente da cura, da compreensão. O pensamento sistêmico é algo que vai mudando você lá de dentro. Então nós, como terapeutas que, mesmo sendo de outras linhas, mesmo não sendo oficialmente consteladores sistêmicos, nós podemos aprender do pensamento sistêmico, compreender o pensamento sistêmico, e a gente vai trazendo para as pessoas essa perspectiva, ainda que eu não faça uma constelação, ainda que eu não precise, ainda que não tenha como, né, fazer uma constelação com bonecos, fazer as representações, não tem problema nenhum, né? Se você já consegue ter o pensamento sistêmico, você já pode dizer, né, que você está fazendo uma terapia sistêmica. Por quê? Porque ao trazer a perspectiva dessa visão sistêmica, trazendo as ordens, fazendo a pessoa refletir sobre os relacionamentos afetivos dela, a gente já consegue resultados, né, relacionados à cura daqueles padrões ou daquelas situações difíceis, dos destinos
mais complexos dentro daquela família. E aí, como assim, né? Nessa perspectiva que eu estou dizendo. Eu entendo as ordens do amor, entendo que, para além do amor, se eu estiver olhando para a ordem, as coisas vão fluir de uma certa maneira, e aí, fluindo dessa certa maneira, o amor pode sobressair, né? Então, vou falar uma coisa muito simples. Imagina que, e é o que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar sobre hierarquia. Imagina que uma criança se sente responsável pela mãe, se sente responsável pelo pai e resolve então se colocar numa posição de cuidador. Então, aquela criança que muito cedo se preocupa com os problemas, ajuda com os irmãos, faz comida, toma conta de certas coisas na casa, toma certas responsabilidades muito cedo. Essa pessoa, ela está num lugar dentro da hierarquia que não é dela, né? É como se ela emocionalmente tomasse o lugar da mãe, tomasse o lugar do pai. Isso causa danos, distúrbios muito profundos na alma dessa pessoa. Primeiro, ela sente que ela não é digna de ser cuidada, ela não é digna de ser amada, porque muito nova, muito cedo, ela tomou o lugar do pai, tomou o lugar da mãe. E aí ela sente que para ser amada, ela só será amada se ela for uma fazedora, se ela for uma pessoa que está sempre ali resolvendo os problemas da família, se colocando num lugar que não é dela. E esse lugar que não é seu causa uma extrema exaustão. Ok, entendemos isso. Essa criança cresce assim, ela se coloca nesse lugar, ela se sente maior que os pais, ela não se sente totalmente amada pelo que ela é, mas ela se sente amada pelo que ela faz. E, no fundo, isso gera um grande ressentimento, um sentimento de superioridade até, né? Com relação aos pais. Eles não souberam me criar, eles não souberam, eu fui mais adulta do que eles, eu fui mais responsável, e todo esse processo vai gerando então um distúrbio, né, na área do amor, da manifestação do amor. Quando essa pessoa começa a compreender o seu lugar, e caso isso não tivesse acontecido na infância, né, caso ela não tivesse tido que assumir esse lugar que não é dela, ela estaria emocionalmente muito mais equilibrada, vivendo todos os seus processos, sem essa sensação de não merecimento, sem essa sensação de preciso fazer para ser visto. Então, o que o Bert quis dizer com isso foi, quando eu coloco a ordem na frente do amor, certo? O amor pode fluir. Então, se o filho está no lugar de filho, o pai e a mãe estão no lugar de pai e mãe, sendo os provedores, sendo os impulsionadores da vida, sendo aqueles que se responsabilizam, ok? Essa criança pode sentir o fluxo da vida, ela pode receber então essa carga de amor, sentindo proteção, sentindo que as suas necessidades básicas estão sendo atendidas, e ela então pode fluir, ela pode amadurecer, ela pode emocionalmente se tornar uma pessoa sadia, para que no futuro ela então possa replicar, né, esses cuidados aos seus. Isso é um ponto. E esse é o grande ponto, né? Esse ponto da gente perceber que, ao entrarmos em contato com as ordens do amor, quando nós começamos a ter então esse pensamento sobre o sistema e entende, poxa, eu não preciso nem constelar uma pessoa, só de conversar com a pessoa, eu percebo se ela, né, fazendo uma anamnese, se eu tenho pensamento sistêmico, se eu tenho conhecimento sistêmico, só de conversar com ela e perguntar um pouco da estrutura familiar dela, eu percebo se ela está num lugar dela, dentro da hierarquia ou não. Se ela se sente pertencente àquela família ou não, ok? Se as relações na vida dela são equilibradas ou não. Então, o pensamento sistêmico, ele leva você já para uma gama de conhecimentos sobre o paciente, sobre você mesmo também, né? Porque todos nós que somos terapeutas, temos ou que queremos nos tornar terapeutas, ou nem queremos nos tornar terapeutas, mas temos sede e fome, né, de conhecimento e queremos expandir a nossa consciência. Quando nós entramos em contato com esse tipo de
de informação, o nosso ganho de consciência é enorme e a gente começa a fazer as transformações dentro da nossa própria casa, né? Uma mãe que tem conhecimento desse pensamento sistêmico, quando ela se percebe, por exemplo, trocando informações com seu filho, contando das suas intimidades, se colocando vulnerável para o filho, falando mal do pai para o filho, ela fala assim, uau, estou fazendo uma coisa errada. Sistemicamente, agora eu já aprendi que a ordem do amor está acima do amor. Eu sei que o meu filho me ama, mas se eu ficar colocando o meu filho aqui de igual para igual comigo, contando as minhas situações, falando mal do pai, desabafando com o meu filho sobre os meus problemas pessoais, eu vou tirar dele o sentido de segurança. Eu vou tirar dele o sentido de proteção. Não, pera, deixa eu rever meus atos, né? Então, o pensamento sistêmico, por si só, o conhecimento sistêmico por si só já é um grande libertador, né? Já traz pra gente uma liberdade psíquica muito grande, porque ao saber como as ordens do amor funcionam, eu posso então olhar para minha vida e falar assim, o que está dentro e o que está fora. E aí eu vou então ajustando e mudando o meu olhar para certas coisas, né? E aí ao mudar o olhar para certas situações, para certas coisas, eu vou vendo o amor fluir naquela área em que o amor estava interrompido, que o amor estava bloqueado, né? Quando eu coloco as coisas nos seus devidos lugares, a gente vai então desbloqueando o fluxo da vida. O amor pode fluir, o amor pode ser saudável. Ai, chutei aqui a luz. O amor pode dar frutos, mas frutos bons, frutos suculentos, não é? E aí essa perspectiva, gente, o pensamento sistêmico está para além da constelação em si. Se eu tenho pensamento sistêmico, se eu faço a compreensão disso, então eu posso colher frutos, eu posso perceber muito mais rapidamente aquilo que está em desordem, aquilo que está emaranhado na minha própria vida, tá? Então, vamos seguir daqui. Uma das coisas que eu queria falar sobre o pertencimento antes da gente entrar na hierarquia muitas vezes nós, quando estamos num emaranhamento, nós estamos repetindo padrões porque nós queremos pertencer, a gente já falou sobre isso. E às vezes o sistema que nós pertencemos é um sistema muito adoecido. E aí vem o conflito. Ok, ganhei consciência, né? Fiz um curso, a minha terapeuta me falou sobre o pensamento sistêmico, entendi sobre tudo isso. Nossa, caiu um monte de ficha, mas agora como é que eu faço? Eu olho para minha família, eu olho para as dinâmicas, eu tô tentando me colocar no meu lugar, mas a minha família não compreende isso, eu preciso me afastar, né? E aí, o afastamento, muitas vezes ele é necessário. Por exemplo, se eu tenho uma mãe, né, que sufoca, uma mãe que faz do filho o seu marido, né? Colocou esse filho no lugar do marido, tem uma relação de igual para igual, ou exige que esse filho ou essa filha cuide, né? E aí essa pessoa começa a ganhar essa consciência e fala, uau, eu nunca vou ter uma vida. Eu tô virada de frente para os meus pais. Eu nunca vou poder ter uma família, porque eu tô vivendo a vida dos meus pais, eu tô vivendo para eles, eu sou a mãe dos meus pais, né? E aí nesse procedimento ela começa a ter que olhar para essa dependência emocional, olhar para esse lugar, né, de discrepância e dizer assim, qual é a estratégia? Eu vou ter que me afastar. Só que o afastamento causa culpa. Causa culpa porque é como se eu tivesse então machucando as pessoas que já estão acostumadas com essa dinâmica. E essa culpa muitas vezes leva a pessoa a não fazer esse afastamento necessário. Que afastamento necessário é esse? Colocar as coisas no lugar. Eu vou para o meu lugar de filha, eu vou apoiar, eu vou sempre estar para o que for necessário, mas eu vou viver a minha vida. E esse antagonismo, né, entre cuidar de mim e me sentir dentro da família, cria dentro da gente um sentimento de uau, eu não vou pertencer se me afastar. Sim, você vai pertencer, né? Você sempre vai pertencer se você
tiver essa consciência de que você não precisa continuar perpetuando e arrastando, né, todos esses padrões de comportamento disfuncionais da sua família. Vai haver um campo energético puxando você para esse mesmo lugar, mas cabe a você então trabalhar dentro de você, né? Por isso é importante uma terapia, por isso é importante um acompanhamento, por isso é importante até fazer uma constelação, né? E como eu disse, eu não acho que a constelação é o resolutor de tudo. Para mim, o mais importante é o pensamento sistêmico, a compreensão do pensamento sistêmico. E isso entrar no nosso coração, não adianta ficar só na mente, tá? E nesse processo, então, desse encontro com o pensamento sistêmico, com o sentir sistêmico, eu vou trabalhando nesse possível afastamento, entendendo que eu pertenço sim, que não é porque eu não estou perpetuando toda essa dinâmica que machuca, que suga, que é desarmoniosa, que eu não vou pertencer àquela família, muito pelo contrário. Uma das frases que o Bert traz como frase de solução para a autonomia, né, honrando os ancestrais, que é disso que a gente está falando, é o seguinte: olhem-me com carinho se eu fizer um pouquinho diferente de vocês. São outros tempos. O que vocês me deram foi suficiente. Agora eu sigo meu caminho com as bênçãos de todos. Gratidão pela vida que chegou até a mim, pelo preço que custou a vocês. Porque muitas vezes a gente sente esse peso, né? Então, quando eu sou um fazedor, um cuidador, muitas vezes dentro de mim tem assim, nossa, mas eu tenho que... Olha, meus pais passaram por tantos problemas, né? Foram tantos sacrifícios, eles não tinham dinheiro, e você tem culpa, como se você fosse o culpado de toda essa situação financeira, ou pela morte de um parente, ou morreu a mãe, ou morreu o pai, e aí você se sente culpado por toda aquela miséria, aquela dificuldade. É como se você estivesse sempre devendo, e devendo, e devendo para o sistema, né? Então, quando você para respirar e diz assim, ok, né? Por favor, me abençoem, né? Me olhem com carinho, mesmo se eu fizer um pouquinho diferente. Porque muitas vezes os nossos ancestrais, eles vão ficar tristes, dizer assim, nossa, mas ela não quer ser como a gente. Ela quer ser diferente, né? Não é fácil nos desligarmos dos destinos difíceis da nossa família. É um processo muito complexo, e essa reverência aos nossos ancestrais, dizendo, eu reverencio tudo que custou a vocês chegarem até aqui. Né? O Brasil, então, que é um lugar miscigenado, onde a gente tem pessoas de todos os países que vieram muitas vezes, né, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo da miséria, a escravidão, então pessoas que vieram como escravos da África, europeus também, que basicamente vieram com uma promessa de trabalho, também tiveram um outro tipo de processo de escravidão, mas também tiveram, né, por conta das promessas não cumpridas. Então o Brasil é uma terra que existe muita dor nesse sentido, né? Os índios, a escravidão dos índios, tudo isso reverbera no campo de memória das famílias brasileiras, né? Cada país tem o seu campo, né? O nosso campo tem essa característica. Então, quando você decide prosperar, quando você decide ser uma pessoa bem-sucedida, quando você decide não sentir culpa por ser próspero, quando você decide não sentir culpa em ter uma vida diferente, o campo te puxa dizendo assim, como assim? Como assim você não quer ser igual a gente? Você não quer passar pelos mesmos sofrimentos que a gente? Você está nos rejeitando? Né? Você não quer viver as dinâmicas que a gente sempre viveu? Você não quer se colocar nesse lugar aí de fortuna e cuidar de todo mundo? Porque sempre foi assim? O campo fica chamando você para essa repetição. E aí, quando você toma essa consciência, quando você decide, então, fazer diferente, você vai precisar lidar com esses sentimentos, porque o campo vai ficar te chamando, até que você consiga reverenciar dentro de você toda essa história, toda essa ancestralidade, conseguindo dizer para eles, né? Eu respeito e admiro
e honro todo o sacrifício feito, né? Tudo aquilo que custou a vocês, a minha própria vida. Mas a partir daqui eu escolho fazer um pouquinho diferente e eu espero e peço que vocês me abençoem por fazer um pouquinho diferente, né? Então essa é uma questão bastante bacana da gente pensar o quanto a gente pode se boicotar e repetir padrões, né, somente para pertencer. E aí podemos falar agora da segunda lei em termos de importância, que é a lei da hierarquia. E temos alguns aspectos importantes aí. Gente, bom dia para quem chegou, né? Tem um monte de gente chegando, eu tô falando igual uma matraca trica aqui, falando. Eu quero dar um beijo em vocês. Obrigada por estarem aqui, né? Mais um dia no Aulão da GEL. E, como eu disse, né, a gente está tentando aqui trazer para vocês um conteúdo um pouquinho mais profundo para que vocês peguem esse conhecimento e que vocês possam pôr em prática, né? Que vocês possam pôr em prática, falar assim, caramba, olha isso aí que a Gel falou, tudo a ver, eu vou prestar atenção. Então, pensamento sistêmico funciona, gente, para tudo, em todas as esferas da nossa vida, né? Então, o pessoal tá dando bom dia aí, bom dia, Flor do Dia, bom dia, Glaucia Marília, bom dia para vocês que estão chegando. Vamos falar então agora da segunda lei do amor, que é a lei da hierarquia. A hierarquia fala a respeito de quem chegou primeiro. Então esse é um ponto chave. A hierarquia fala de quem chegou primeiro. Se o pertencimento fala de que todos são dignos, independente de quem sejam, se são da família, são dignos e devem ser reconhecidos e pertencerem, a lei da hierarquia diz que quem chegou primeiro tem prioridade em alguns aspectos e também deveres em alguns aspectos, ok? Então, tem prioridade no sentido da honra, tem prioridade no sentido de ter digamos assim, a autoridade. Por quê? Porque pagaram um preço para a sua existência, para a existência da sua descendência. Então, os avós, os bisavós e toda a ancestralidade, eles têm, então, uma procedência e por isso merecem essa honra e esse respeito pelo preço que foi pago. Nós não podemos fingir que somos filhos de chocadeira. Eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com meu pai, foi muito ruim, foi muito abuso, eu não quero saber, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Você tem essa opção, porque a gente sabe que dor é dor, mas quando você anula a existência da sua ancestralidade, quando você tenta matar essa procedência, né, você se desconecta do fluxo da vida. Ao se desconectar do fluxo da vida, você não prospera, você não constrói coisas para você, a vida não flui, a vida é uma grande luta. Você até pode conquistar, chegar no topo, mas a sensação é sempre de estar em guerra, de ter que lutar pela vida dia após dia, sobrevivência. Por quê? Porque eu estou desconectada do fluxo da vida. Quando a vida não flui através de mim, a vida não é fácil, né? Ainda que aparentemente eu seja uma pessoa muito bem sucedida. Ser uma pessoa bem sucedida se baseia na nossa paz de espírito, né? E paz de espírito vem de ter conexão com as nossas origens. Nós precisamos nos conectar, respeitar e honrar aqueles que chegaram antes, né? Então, nossos ancestrais, pai, avós, bisavós, etc., devem ter suas necessidades e decisões respeitadas, pois chegaram primeiro. Eles pagaram o preço pela vida e pela perpetuação do clã. Criticar as escolhas de quem chegou primeiro, julgar, dizer que eles não fizeram bem feito, que você faria melhor, enfraquece o sistema. É muito importante, então, compreender a importância de honrar os nossos pais, né? E todos que vieram antes deles, né? Avô se sobrepõe a neto, o pai sobre o filho,
o irmão mais velho aos mais novos e assim sucessivamente. Inclusive, nas ordens do amor, existe também essa questão hierárquica entre os filhos, né? O primeiro é maior em hierarquia ao segundo filho, que é maior em hierarquia ao terceiro filho. Por quê? Porque o primeiro filho paga um preço que o segundo filho já não paga e o terceiro também não, tá? E a gente vai explicando isso. Por isso que agora isso já não existe mais, essa cultura, porque a gente perdeu muito da cultura ancestral. É por isso que o filho mais velho sempre foi o primeiro na carreira de sucessão, né? Ou nas heranças. Então, por exemplo, se tinha uma empresa, o filho mais velho era aquele escolhido para suceder o pai na empresa, né? O rei, né? Quando você tá lá, quando o rei morre, quem assume é o filho mais velho, certo? Então, todo esse processo que a gente vê hierárquico dentro de vários sistemas, de várias organizações, está ligado com essa sabedoria ancestral do respeito a quem veio primeiro, tá? Então, vamos lá. A exclusão ou a morte de alguém, algum membro da família, provoca alterações na estrutura familiar. É nocivo e compromete o destino de quem assume o lugar da compensação. Foi o que eu falei logo no início aqui. Por exemplo, um casal, né? Você tem um casal, pai e mãe e 3 filhos, certo? E aí são todos crianças. Falece o pai. Essa mãe vai e coloca um dos filhos, né, na substituição das responsabilidades do pai, antes do tempo, né? Então uma criança não pode assumir a responsabilidade de um pai, dizer, agora você é o homem da casa, agora você vai cuidar dos seus irmãos, agora você tem que ajudar a mamãe a ganhar dinheiro, agora você tem que ser um homenzinho. A criança com 7 anos olhando assim, falou assim, o quê? Então olha o dano que isso está causando. Quando morre alguém, né, e aí as pessoas tentam substituir, colocar alguém que não está preparado dentro da hierarquia para assumir um posto que não lhe pertence, né? Então, essa questão da hierarquia é muito importante a gente se preocupar, compreendendo que, ao desrespeitar a lei da hierarquia, eu vou causar inúmeros transtornos, eu vou causar inúmeros distúrbios dentro do sistema familiar, impedindo que a vida flua, tá? Eu vou falar um pouquinho agora da lei do equilíbrio e depois a gente vai entender melhor outros desdobramentos das leis, tá? A lei do equilíbrio é a terceira lei em importância, tá? É a terceira lei em importância dentro das constelações familiares. E aí eu trouxe uma frase da Sophie Hellinger para vocês. Quando nós enxergamos o nosso pai como nossa maior riqueza, nós seremos prósperos. Quando nós tomamos a nossa mãe como nossa plenitude, viveremos plenamente, tá? E aí a gente vou explicar para vocês isso. A ordem natural vem do mais antigo para o mais novo, onde os pais dão e os filhos recebem. Pais dão a vida e os filhos recebem. Nós falamos bastante disso ontem, né? Pais dão amor e filhos tomam no seu coração. Tomar os pais é tomar esse amor no coração, tá? A grande compensação a todo amor que os nossos pais nos deram acontece quando nós temos os nossos filhos. Nós compensamos todo o amor recebido entregando aos nossos filhos, certo? E aí, por que eu tô falando disso? Eu também acho que já falei disso, vou repetir. A única relação aonde o equilíbrio é um dar mais e o outro receber mais e dar menos é a relação de pais e filhos. É a única relação onde o equilíbrio é o desequilíbrio. É a única relação onde pais dão mais e filhos recebem mais. E esses filhos nunca serão capazes de retribuir à altura. Então, vocês conhecem aquelas mães, aqueles pais que ficam assim, nossa, mas eu me sacrifiquei por você, eu fiz tudo por você e agora, o que você vai me dar de volta? Alguém tem pai e mãe assim? Alguém tem? Então muitas pessoas sofrem com isso porque elas se sentem amarradas, presas nesses parentes por conta da culpa. É uma dívida impagável.
Então, se os seus pais te cobram isso, eles não receberam, eles não entenderam nada sobre receber amor também, né? Então, eles estão numa falta e estão tentando compensar a falta do amor não recebido pelos pais deles em você. Então, eles estão tentando transformar vocês no provedor, né, de todo o amor não recebido quando foi necessário receber. Cabe a você, que é pressionado nesse lugar, de dizer, chega, eu não vou perpetuar esse círculo, né? Eu não vou perpetuar essa situação. Eu vou romper esse círculo, esse ciclo, né? Eu vou parar isso. Eu não vou ficar aqui nutrindo os meus pais e não nutrindo a minha própria vida, e não nutrindo os meus próprios filhos. E aí, você começa então a lidar com essa situação difícil, que é parar o abuso, que é deixar de ser então a boazinha de plantão que você se transformou. Muitas pessoas dão demais, elas dão excessivamente, porque elas foram treinadas para isso, porque elas não aprenderam o equilíbrio das relações, elas não foram nutridas o tanto que elas precisavam para poder transbordar de forma igual com os seus pares, sem culpa, e para poder compensar o amor nos filhos. Então elas passam a ser pessoas fazedoras, pessoas que não sentem. Eu já falei isso, gente, esse desrespeito à hierarquia que gera desequilíbrio no dar e receber causa tantos desses transtornos e essa condição que a gente vê de inúmeras pessoas que não sabem dizer não, que são as eternas boazinhas, que estão ali sempre pensando nos outros, nunca fazendo nada por si, só que essa conta não fechando, essa falta não compensada, num momento vai virar também fatura, e eu passo então a cobrar daqueles que vêm depois de mim a mesma compensação que eu fui obrigada a fazer pelos meus pais que não receberam essa força da vida dos seus próprios pais, em desrespeito à lei da hierarquia, em desrespeito à lei do equilíbrio, tá? Espero que tenha ficado claro isso, né? E aí, deixa eu ver o que tem aqui que eu posso trazer para vocês. Vamos lá. Eu quero ler isso aqui para vocês, ó, é bem legal. Dar demais, tá? Isso aqui faz parte da nossa apostila, eu vou ler. Quando damos demais em todos os níveis relacionais, o outro fica impossibilitado de corresponder. A pessoa que muito deu se coloca na posição de mãe dele ou dela. Por isso exige que o outro também se converta na sua mãe. Por isso que quem deu demais sente-se no direito de cobrar cada vez mais, foi o que eu falei agora há pouco. E quem deu menos sente o peso da eterna e impagável dívida e tem dificuldade de permanecer na relação. Isso diz respeito a tudo que se possa dar ou receber: carinho, cuidado, dinheiro, atenção e compreensão, tempo, proteção e tolerância. Quem deu em excesso também é responsável por sua atitude, pois ao dar demais, acabou desrespeitando a dignidade do outro. Quando você dá demais para o seu filho até, né, quando você passa do limite, quando você dá demais ao seu marido... Nossa, o meu tá esperando. Uau, tá um furacão. Quando você dá demais, você tira a dignidade do outro. Você tira a dignidade do outro em fazer por si. Alguém aí tá se vendo, gente, nesse panorama? Alguém aí tá se vendo como uma pessoa que dá demais? Como uma pessoa que faz demais? Você tá se vendo nesse lugar? Você percebe que essa atitude compensatória tira a força do outro? Tá caindo alguma ficha aí? Nesse coraçãozinho? Nesse coraçãozinho cabeludo? Conta pra mim. Conte para mim. Vocês estão se percebendo nessa dinâmica? Quero participação de vocês aí, gente. Vamos lá. E ao trazer essa dinâmica para o relacionamento afetivo íntimo, um dos parceiros está em busca de um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, e o resultado é desastroso. Isso provoca uma grande crise na relação, onde a criança ferida é a protagonista, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia ou se afaste.
E não podemos deixar de lhe dar razão, visto que ao fazer essa transferência para a relação do casal, uma ordem da sua própria infância comete uma grande injustiça com o seu parceiro. Quando um dos parceiros diz, não posso viver sem você, ou se você me deixar eu me mato, empurra o outro para longe, pois esse tipo de exigência entre adultos no mesmo nível hierárquico é inadmissível e não pode e não deve ser tolerado. Porém, se uma criança diz algo assim, os pais podem admitir, já que de fato ele necessita dele para sobreviver. Ok? Então, quando eu sou uma criança que recebi de menos, né? Que não tive as minhas necessidades supridas, eu vou me tornar um fazedor, um doador. Eu vou estar sempre tentando suprir o outro por conta da minha falta. E aí eu passo a dar para poder cobrar. Então eu me torno mãe do outro para que o outro também seja obrigado a me devolver. Então pense nisso. Pense nesse trem nebuloso que vai se formando aí dentro do nosso sistema. A gente vai trazendo. E aí, gente, essa é a base, né, da dependência emocional. Então, por que dentro do Cura 360 a gente vai falar sobre constelação familiar e por que a gente vai, junto com esses conceitos de constelação familiar, trabalhar um protocolo de dependência emocional? Porque a dependência emocional vem e ela é de origem sistêmica. É a forma como eu criei todas as dinâmicas dentro, ou que criaram para mim, né? Toda a minha inserção dentro de uma dinâmica familiar que vai criar um modelo de existir, e dentro desse modelo de existir, né, eu vou ficar tentando compensar, mas na verdade eu tô querendo ser olhada. Na verdade eu tô querendo ser olhada, na verdade eu tô querendo que as pessoas me supram. Porque eu estou num lugar de dar, porque eu não me sinto digna de receber, mas por trás disso tem essa dor dessa criança ferida, né, que precisa ser olhada para sair da dependência emocional. É aqui que a gente cria os padrões mais profundos de dependência emocional e está ligado com as ordens do amor. Por isso que, ao tratar, nós temos dentro do Cura 360 um protocolo de dependência emocional. E esse protocolo de dependência emocional, ele se baseia em compreender as relações sistêmicas, né? Então, num atendimento com um protocolo, você consegue perceber qual é a origem da dependência emocional, trabalhando sistemicamente com o seu paciente, fazendo as perguntas certas. Você vai compreender, né, a origem, né, aonde iniciou essa dependência emocional. E essa pessoa que faz, ou se coloca como cobrador, o cobrador tem me dá, né? Então, essa dinâmica que é retroalimentada e compensatória entre esses dois adultos que, na verdade, estão ainda nas suas dinâmicas infantis. Gente, acho que eu tô suja aqui. Não sei. Que coisa estranha. Tá? A Aline colocou, caramba, eu sou assim. A Sandra falou, eu acabei de chegar e eu vi o que precisava, faço tudo pelo outro. É isso, Sandra. E a gente faz por quê? Porque a gente tenta compensar uma falta. A gente tenta compensar algo que a gente não recebeu. A gente não se sente digna, né, de estar numa posição tranquila de recebimento, porque nós fomos moldados psiquicamente em estarmos numa posição hierárquica que não é a nossa. E aí, como que eu passo de uma pessoa fazedora, né, para uma pessoa que posso receber, que entendo a lei do equilíbrio? Ok, eu dou e recebo. Eu recebo e dou nas minhas relações hierárquicas, né, de mesmo nível. Então, tudo isso começa o quê? Na disfunção das leis do amor na nossa primeira infância. E dependendo da forma como elas nos afetam, nós vamos criando então esses padrões de comportamento, né? Vamos criando essas dores da nossa alma, que vão afetando o nosso corpo emocional, que vão criando um grande corpo de dor. E aí, quando adultos, a gente tem que começar a dar conta, né? E a olhar para isso e a perceber como é que eu vou sair dessa dinâmica, né? Uma das coisas mais
complicadas é quando a gente está casado e percebe que o nosso casamento está nessa dinâmica. Porque aí você precisa, então, entender o seguinte: você casou com uma pessoa que foi atraída para você e você se atraiu por ela justamente por conta dessa questão disfuncional. Nesse processo disfuncional, o acordo é esse. Qual é o acordo? Olha, eu vou ser sua mamãezinha, né? Eu vou cuidar de tudo, vou fazer tudo pra você, você é a guerreirona, eu sou a que faço, a que resolvo, a que aconteço, e você vai estar sempre aqui comigo, você nunca vai me deixar. Você vai sempre, né, fazer tudo certinho, é o nosso acordo, né? Eu cuido, você não precisa se preocupar muito não, deixa que eu arrumo a casa, eu faço tudo contanto que você me dê carinho, me dê aquilo. Tudo são acordos, gente, inconscientes, tá? São acordos inconscientes. São acordos inconscientes. Nada disso é consciente. Se fosse consciente, era muito mais fácil da gente pensar sobre isso. São acordos inconscientes. Quando um toma consciência disso e resolve mudar o jogo, é complicado. Por quê? Porque não era um acordo emocional. Então é muito importante que a gente tenha cuidado. Eu tô suja, gente, aqui de café. Olha que coisa veio. É importante que a gente tenha cuidado nesse processo, né, do nosso autodesenvolvimento, porque havia um acordo, então a gente também não pode sair dando cacetada em todo mundo, dizendo agora vai mudar tudo, chega de dependência emocional, vamos colocar as coisas no lugar, agora é dar e receber com equilíbrio aqui, marido. Né? O cara vai tomar uma trambolhada do universo e não vai nem saber o que você está falando. Então, a gente precisa compreender que aquele era o acordo. Agora a gente vai crescer, a gente vai amadurecer e a gente vai aos poucos trazendo essa nova estrutura e tentando trazer essa cura para o nosso sistema de forma tranquila. A gente vai trazendo consciência para o marido, para os filhos, a gente vai se colocando no lugar certo na vida, né? Entendendo o pensamento sistêmico para que as coisas possam sendo transformadas na linha do tempo. A Denise colocou: estou em uma luta com esse dar e receber com meu filho. É difícil, mas é necessário para que ele se entenda como integrante da família que sou eu e ele e da própria vida. Sim, Dê. É importante, né? Porque principalmente no caso de mães que acabam ficando, que se separam e ficam sozinhos com os filhos, né? Muitas vezes existe... É sem querer, as coisas vão ficando no lugar errado. Essa criança acaba, mesmo que você não a responsabilize, mas quando, principalmente o menino, né? O pai sai de casa, aí o menino acha então que ele tem que proteger a mãe, que ele é o protetor da mãe, que é a responsabilidade dele cuidar da mãe. Aí ele se coloca num lugar que não é dele, né? Ele se coloca num lugar de adulto, e nesse lugar de adulto o fluxo da vida é interrompido. Então, quando a gente vai ver, a gente vê a consequência. Como eu disse aqui desde o início, como é que eu sei já o que tem alguma ordem do amor na minha vida que não está sendo respeitada? Fluxo. Se tem fluxo de vida interrompido, a gente vai ver o resultado na vida, em alguma situação. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio financeiro, Então, você vai perceber que tem algo que não está funcionando. A vida não está fluindo naquela direção. E aí eu preciso parar e perceber. Né? Então, a gente, como eu disse aqui, constelar é muito importante. Inclusive, a Dê fez uma constelação comigo, né, Dê? E foi muito linda a constelação. Na verdade, foi o filho dela que fez. Foi muito linda essa constelação. Mas o que precisa acontecer é a gente ir praticando esse pensamento sistêmico dia após dia, praticando e praticando, trazendo esse pensamento sistêmico como um parâmetro de crescimento na nossa vida diária, né? Então, eu acho que por hoje, né, nós falamos sobre tudo, falamos sobre o dar e o receber, né? Falamos do dar e o receber nas relações afetivas. Claro, gente, sempre tem muitos detalhes. As meninas que fizeram a formação comigo, que hoje são consteladoras sistêmicas, o nosso projeto do Roma Sistêmica, nós fizemos, sei lá, umas 30 aulas, né? Ou mais,
sobre constelação, dando a base teórica, explicando direitinho, tratando caso a caso, ensinando ponto a ponto. E essa base teórica, os fundamentos principais vocês vão ter dentro do Cura 360. Tem um módulo que é só sobre constelações familiares. Como eu disse, uma das bases do protocolo de dependência emocional que nós trazemos dentro da nossa metodologia é baseado nas constelações familiares, tá bem? E aí você vai conseguir compreender qual é o seu lugar, quem é você nesse processo de dependência emocional, se existe ou não dependência emocional, se você é o controlador da dependência emocional ou se você é o me dá. E aí você vai compreender a sua posição e você vai poder então fazer uma transformação nessa relação para que ela deixe de ser uma relação de dependência emocional e passe a ser uma relação de colaboração emocional, né? Passe a ser uma relação de fluidez emocional, onde você pode então transbordar, né? E fluir e ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Vocês têm alguma pergunta para fazer específica? Vocês querem saber mais alguma coisa? Amanhã a gente vai estar falando de consciência, tá? Amanhã a gente vai estar falando de consciência. Eu acho que já é um apanhado assim bem bom para a gente entender muitas coisas na nossa vida. Como é que funciona o nível de consciência, como nós somos influenciados pelas 3 consciências que Bert Hellinger traz, que é consciência pessoal, consciência coletiva ou consciência arcaica e consciência espiritual, tá bem? Vamos entender muitas coisas que acontecem com a gente e que a gente não sabe como essas coisas se dão, mas aqui no Terapia em Ação você vai saber, né? Você vai saber tudo direitinho. A gente vai botar, ó, uma coisa em cima da outra, explicando direitinho para vocês como é que essas coisas acontecem, tá bem? Pessoal, espero vocês amanhã aqui no Terapia em Ação, às 8 da manhã, pra gente bater mais um papo no Aulão da Gel. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, recomenda essa live. Venha com a gente, Sandra. A gente tá aqui todos os dias, de segunda a sexta, por enquanto estamos nesse ciclo, né? De segunda a sexta às 8 da manhã. Vem pro Aulão da Gel, que a gente traz realmente conteúdo que é transformacional. É para você ouvir e falar assim, caramba, onde é que isso encaixa na minha vida? E você começar a fazer, então, essas transformações no seu dia a dia, tá bem? Um grande beijo e, gente, contagem regressiva pro Cura 360. A gente tá aqui no mó vucu-vucu. Calma que tá saindo. Vocês não têm ideia, tá bem? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo, meus amores.